tudo bem com vocês? Então, a gente aqui vai dar início ao nosso curso de Geografia, tá certo? Para estudantes da EJA do nível 2, ok? A gente vai ver um pouco no nosso curso as nossas vivências, podemos dizer assim. Como é que a gente vive, como é o nosso lugar, como é que a gente consegue entender a sociedade, o meio em que nós estamos fazendo parte, tá? Então, nosso curso é Geografia, ok? E aí a gente vai começar falando um pouco de como é o nosso cotidiano, tá? Como é que, o que é que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, a gente, ao acordar, a gente faz algumas coisas, né? Ao longo da manhã, tarde e noite, até dormir. Então, essas ações que a gente faz durante o dia faz parte do cotidiano da gente, ok? Então, o cotidiano ele está inserido no meio da sociedade. A relação que eu tenho com o meu vizinho, tá? A relação que eu tenho com o meu colega de trabalho, com o meu chefe. Então, todas essas relações que a gente tem no dia a dia faz parte do nosso cotidiano. E na geografia, isso é algo bastante importante e interessante. Por quê? Professora, a gente vai estar estudando geografia, o que é que tem a ver falar das minhas conversas, da minha relação com o vizinho? Tem tudo a ver. Por quê? Porque é através dessa relação, dessas conversas que nós temos com o vizinho, que a gente vai se inserindo na sociedade. Sociedade essa que faz parte do contexto da geografia. Por quê? A gente tem uma palavrinha que a gente chama na geografia, chamada de espaço, tá? Então, espaço é uma palavra muito importante na geografia. Por quê? É no espaço que a gente vai encontrar toda a relação que a gente tem. Relações essas que fazem parte do nosso cotidiano, tá? Então, é no espaço que a gente vai ter a relação da sociedade, tá? Sociedade e da natureza, tá certo? Então, no espaço a gente vai ter essa relação da sociedade, ou seja, a relação que eu tenho com o outro, com o meu vizinho, com a minha família, com os meus amigos, todas essas relações que a gente vai ter com outra pessoa, tá certo? É o que a gente chama de relação em sociedade. E a relação com a natureza é aquela relação que a gente tem quando a gente tem contato com a natureza, com os animais, com as plantas. Então, é uma relação. Então, tudo isso a gente vai estar aí envolvido nessa relação com as pessoas, com a sociedade, que é no contexto da sociedade, e com a natureza. Então, essa relação está presente no espaço, tá? O espaço é onde a gente convive, é a relação que a gente tem no dia a dia, do nosso cotidiano, ok? E falando de espaço, a gente vai ter o espaço geográfico. O espaço geográfico está ligado a essas relações no sentido mais, vamos dizer assim, relação sociedade, a natureza e o local. Vamos dizer assim, o lugar, tá? Onde a gente vive. A nossa localização, por exemplo, faz parte do espaço geográfico. Então, o que é que a gente pode pensar quando a gente vai pensar na geografia e nesse espaço geográfico? A gente vai pensar o seguinte: eu moro em uma cidade, ou um povoado, tá? Ou numa localidade, ou seja, algumas pessoas moram na cidade, pode ser o seu caso, tá? Na cidade. Outras podem morar em um pequeno povoado, que faz parte daquele município. E outras podem morar em uma localidade. Então, a gente vai ver aí algumas dimensões de lugar onde a gente vive.
E você? Onde será que você vive? Então, cada um vai ter um lugar de moradia. Eu vivo numa casa, ou num apartamento, que está numa cidade. Então, aqui a gente vai ter uma cidade, a cidade. A cidade é onde a gente vai ter, vamos dizer assim, os órgãos de acesso, por exemplo, hospitais, escolas, prefeitura, câmara, esses órgãos públicos e que a gente precisa, né, fazer uso no dia a dia. Às vezes a gente adoece, precisa de um hospital, às vezes a gente precisa resolver alguma coisa de documento, a gente vai no setor onde resolve problemas de documentação. Então, tudo isso a gente encontra na cidade. Então, aqui a gente vai ter a cidade. Tá? Então, a cidade pode ser o local onde você aí mora. A cidade, ela vai estar inserida, vai estar dentro de um município, ok? Então, a gente vai ter aqui um município, tá? Faz de conta que aqui a gente tem um município e a cidade é o que está dentro do município. Então, dentro do município, além da cidade, a gente vai ter os povoados. Tá? Vários povoados. Vamos colocar aqui alguns povoados. Tá? Então, essas aqui vamos dizer que são os povoados. Que pode ser o local onde você, aluno meu, mora, não é? A gente tem diversos alunos e cada aluno vai ter uma realidade. Então, a gente pode ter alunos que moram na cidade e alunos que moram em povoados. Assim como a gente pode ter alunos que vivem em localidades. Então, a localidade vamos representar aqui com quadradinhos, tá? Esses quadradinhos aqui são as localidades. Você pode dizer, professora, qual é a diferença de uma localidade para um povoado, né? A gente tem uma pequena diferença, tá? A gente sabe que a cidade a gente vai ter as instituições, tá? Que a gente vai utilizar, o comércio mais forte, né? Algumas cidades têm até shopping, né? Outras têm lojas de rede grande, aí diversas. Então, na cidade a gente encontra mais esses acessos de serviços de comércio, onde a gente pode comprar algumas coisas que a gente não encontra nos povoados, ok? Então, o povoado, né? Os povoados, eles são, alguns, em sua maioria, tem uma estrutura, alguns são calçados, né? Tem calçamento, alguns têm pequenas lojas, uma padariazinha, uma mercearia, coisas mais pequenas, tá? Comércios mais pequenos, para quando a população que vive ali, às vezes precisa de um arroz, de um feijão, e vai lá e compra. Ou comprar o pão, né? Para tomar o café da manhã, né? Então, assim, nos povoados a gente tem esses pequenos serviços, ok? Então, a maioria deles tem escola, tá? Então, esse é o que vai caracterizar um povoado. Já as localidades, elas são mais reduzidas ainda em termos de compras, de oferta. Existem localidades que não existe nenhuma mercearia. Pode até existir alguns que sim, mas são lugares que têm poucas casas. Algumas ficam bastante afastadas uma da outra. Então, assim, a gente chama de localidades. São locais onde temos poucas casas e o acesso a compras, essas coisas, não temos muito acesso a isso. Quando a gente quer comprar,
quem mora nas localidades muitas vezes tem que ir no povoado mais próximo ou na cidade para fazer essas compras, tá? Então, essas são algumas diferenças que a gente tem aí de local de moradia, tá? A gente vai ter a cidade, os povoados e as localidades. E tudo isso vai estar dentro do que a gente chama de município, ok? E o município vai estar dentro do estado, tá? E o estado vai estar dentro de uma região e do Brasil. Mas aí é algo que a gente vai começar pensando de onde a gente está, ok? Então aí a gente vai ver. Eu moro na cidade, então eu vou pensar a minha cidade. Eu moro no povoado, vou pensar no meu povoado, na localidade onde eu moro. Ok? Então esse aqui é para a gente pensar um pouco do espaço geográfico. Que nós estamos vivendo naquele momento. Tá certo? Então é isso. Outra coisa que a gente pode pensar também, principalmente para quem vive nas cidades, que a gente vai ter aí os bairros, tá? Então as cidades elas são divididas em bairros. Então eu moro num bairro, você pode morar num outro bairro. Então um bairro também é uma característica de divisão que já faz parte da cidade, ok? As localidades, por exemplo, por serem menores, elas não têm bairros. Elas vão ter casas, às vezes dão nomes diferentes para uma localidade só, mas não vai ter o bairro em si, porque são pequenos lugares onde a gente pode ir com facilidade a pé para a casa do vizinho, mais distante, porque tem certas distâncias, mas que não temos bairros, tá? E os povoados também não temos bairros. Vamos ter aí um povoado onde a gente vai ter alguns serviços aí de oferta, mas não tão grandes assim. Também a quantidade de casas são mais reduzidas. E geralmente os povoados elas têm uma proximidade de casas. Chega até a formar muitos deles ruas, o que não acontece muito nas localidades. Tá certo? Então, quando a gente pensa em geografia, a gente pensa no nosso dia a dia, o que a gente passa no dia a dia, o que a gente vive, quais são as relações que a gente vai ter com o nosso vizinho, com nossos amigos, e tudo isso está inserido no espaço geográfico. Esse que a gente faz parte, tá? Então aqui eu quis mostrar um pouco para vocês, para a gente reconhecer onde a gente mora um pouco. Eu moro numa cidade, no bairro tal. Então eu moro naquele bairro, eu conheço meu vizinho, conheço a rua que eu moro, conheço a rua de trás, conheço algumas pessoas que vivem ali ao meu redor, tá? Então isso aí é a relação que a gente vai ter em sociedade, né? Essa troca de conhecimento que a gente tem com uma outra pessoa. E nessas trocas de conhecimento, a gente vai conhecer diversos assuntos que fazem parte também da geografia. Por exemplo, a gente pode falar com o nosso vizinho que ocorreu, vai ter, por exemplo, eleições. Então, eu vou falar com o meu vizinho sobre isso. Muitas vezes a gente troca informações e essas informações fazem parte da história aí e da questão da política. Tem tudo a ver com a geografia, né? A gente vai estudar política, a gente está estudando geografia. Assim, a gente também vai ter nesse contexto das vivências, né? Conviver com o outro, a questão histórica, a organização histórica. O que acontece? Muitas vezes a gente gosta de conversar e a gente vai conversar com o nosso vizinho, o nosso parente, o amigo, e eles começam a falar histórias do passado, tá? Minha avó me contou uma história bem interessante, como era a nossa cidade. Por exemplo, antigamente na nossa cidade não tinha, sei lá, uma padaria, por exemplo. E aí a gente fazia pão caseiro. Então aí o vizinho vai estar contando essa história pra gente. E a gente, que legal, eu só não sabia que era assim aqui.
eu não morava aqui, vim de outra cidade, por exemplo. E você começa a conhecer um pouco, tá? Do lugar que você vive. Através do quê? Através de conversas com outras pessoas, pessoas que vão contando histórias, assim como você também deve contar histórias, né? E vai passando também informação para o outro. Então a história, ela está presente também nesse espaço geográfico aí, tá? E a partir da história a gente vai conhecendo os lugares, como é que era no passado aquele lugar e como é que é hoje. No passado da minha cidade, a rua que eu morava, por exemplo, não tinha asfalto. Aqui era uma rua sem asfalto e a gente brincava bastante na rua com os vizinhos, com os primos, os colegas. E hoje a gente já tem asfalto, a gente já tem um monte de carro passando na rua, já não dá muito para brincar. Então a gente vai contando aí, narrando, né, falando a história de como era tudo aquilo que a gente viveu, tá? E como é que a gente está vivendo hoje esse lugar. Então a organização, a história, ela faz parte aí do nosso cotidiano, faz parte do nosso espaço geográfico. Outra coisa também importante da gente pensar é que, além dessa questão da sociedade, dessa troca de informações que a gente vai ter aí no estudo da geografia, a gente vai ter também as questões, vamos dizer assim, da natureza. Pronto, da natureza. Por exemplo, quando a gente vai pensar, vai falar nas árvores que tem aqui. Eu vivo aqui numa cidade onde a gente tem diversas árvores diferentes, árvores que a gente usa para fazer remédio quando a gente adoece, por exemplo. E também tem vários animais diferentes, assim, que a gente encontra aqui, quando a gente vai andar na floresta, por exemplo. Então, esses elementos, né, esses animais, essas plantas, todas elas fazem parte do espaço que a gente está aí inserido também, né, que o homem, enquanto ser vivo, ser humano, está fazendo parte. Então, a natureza também é algo importante e que é muito estudado pela geografia, tá? Então, essa natureza, ela faz presente no nosso dia a dia. Você aí pode morar, por exemplo, numa localidade ou num povoado, e é lá que a gente vai ter mais acesso à natureza, vamos dizer assim. Muitas pessoas que vivem nesses lugares têm terrenos à volta, tem várias plantas, muitas fazem plantação de roça, planta feijão, planta milho, muitas criam animais, né, galinha, vaca, cavalos, bode, diversos animais, e tem esse contato aí com a natureza, o que é bastante legal. Então, essa natureza aí, esse convívio com a natureza faz parte do nosso espaço geográfico, tá? Já na cidade, a gente pode dizer, na cidade que eu moro, é muito movimento, tem muito carro, é asfalto, muita casa, não tenho muito contato com a natureza, mas eu tenho um quintal, que eu tenho as minhas plantas, eu cuido delas, então a gente ainda acaba tendo essa relação, por mais que seja menor em termos de convívio, vamos dizer assim. Mas a gente sempre tem ali, sei lá, a gente vai no centro, tem umas árvores nas ruas, então isso vai fazendo aí uma relação entre a sociedade e a natureza. Essa que está presente no espaço geográfico. E aí, ao falar, né, da questão dos elementos que fazem parte da natureza, a gente vai ter aí na geografia algumas palavrinhas que a gente dá para alguns elementos que a gente chama de físicos, tá? Um deles é o relevo. O relevo são essas áreas mais altas. Por exemplo, tem uma serra aqui no meu terreno. É uma elevação. Então, essas elevações e essas baixas, aí é o que a gente vai chamar de relevo, tá? Essas alterações aí, mais alto, mais baixo,
é o que a gente chama de relevo. Por exemplo, você pode morar numa casa que na sua rua fica na parte alta e tem uma ladeira, tá? Então eu moro aqui e a minha rua vai ter uma ladeira aqui. Então o que acontece? A minha casa tá aqui, minha casinha aqui, e aqui vai ter a rua. Então a rua vai ter uma ladeira. E essa ladeira significa o quê? Então, por quê? Porque eu tenho que subir e descer aquela ladeira toda vez, é uma chatice, a gente fica cansada muitas vezes. Então, essa ladeira significa que a gente tem ali um relevo onde a gente vai ter uma área mais baixa e uma área mais elevada, tá? Então, essa subidazinha aqui vai ser o relevo, representa o relevo daquele terreno, daquele lugar ali onde se encontra a minha casinha. Então, é o que a gente chama de relevo. Então, e aí uma outra coisa também que a gente vai ter é o clima, que é algo que a gente fala que faz parte da física, da geografia física, assim como o relevo que eu falei para vocês. Então, o clima é o quê? Vamos dizer, como é que tá lá fora. Tá chovendo, não tá? Tá sol, tá muito calor, tá frio. Então, isso faz parte do clima. Então, o que acontece? Cada lugar, ele vai ter o seu clima específico. O que vai depender de onde é que fica o lugar. Falando do nosso território brasileiro, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na TV, nos jornais, costuma aparecer quase em todos os jornais, o tempo, clima-tempo. Vai ter lá uma mulher que vai mostrar o mapa e vai dizer: em São Paulo vai chover, em Brasília não vai, e aí por diante. Então o que acontece? Aquilo ali é o clima. O nosso território brasileiro, mais ou menos assim, vai ter uma influência aí no mundo. Então a gente vai ter o mundo, tá meio desproporcional, mas é pra gente ter mais ou menos uma noção. E o mundo, vou fazer aqui mais menorzinho. Então o mundo ele vai ser cortado por uma linha imaginária que a gente chama de equador, tá? O mundo ele é mais ou menos arredondado e a gente vai ter o sol e o sol que vai influenciar aqui no nosso clima. Então o Brasil ele fica abaixo dessa linha que a gente chama de equador e por isso a gente vai ter um clima aí bastante diferenciado e bem misturado, vamos dizer assim, ok? O que acontece? O sol ele vai jogar os raios, né? Aí a iluminação, né? A quintura, vamos dizer assim, e vai chegar no planeta Terra, que é onde a gente vive. Então, nessa faixa aqui do meio do mundo é justamente o local onde recebe mais luz do sol, tá? Então ali o sol ele vai estar aqui e o mundo vai estar aqui. Então ele vai jogando esses raios que vai atingir mais diretamente essa parte do meio aí, na metade aí mais ou menos do planeta Terra. E o Brasil, ele vai ser cortado pela essa linha. Então o que acontece? A gente tem essa área aqui que recebe bastante luz do sol, tá? Deixa eu ver. E isso faz com que a gente tenha mais calor aqui nessa região, devido a esses raios de sol que vai chegando mais diretamente nessa parte do mundo. Então o que acontece? Aqui a gente vai ter o norte do país, mais ou menos assim, e que a gente vai ter o nordeste, vai ter a parte central, o sudeste, o sul. Então o que acontece? Quem mora nessa parte aqui vai ter mais calor durante o ano, porque o sol chega mais diretamente. Já quem mora aqui na parte do sul vai ter sol? Vai sim. Porém, vai ter épocas do ano que vai fazer muito frio. Por quê? Porque ele já fica mais abaixo dessa parte aqui que recebe mais sol
E também é influenciado pelo frio que está aqui embaixo, no sul, na área do sul do mundo. Então a gente vai ter uma influência dessa parte aqui do gelo, que é muito frio, é gelo. E a gente vai ter um vento que vai, né, direcionado para cá e vai fazer com que essa área aqui do nosso país tenha frios, algumas épocas do ano. Por exemplo, você já deve ter visto falar, ou até mesmo vivenciou, você que é do sul do Brasil, já deve ter visto e vivenciado, né, os momentos de frio aí, com neve muitas vezes, dependendo do ano. Um clima bastante específico por conta disso, porque fica um pouco mais distante da linha do Equador e vai ter essa influência também do sul, aí da parte de baixo do mundo, do sul do mundo, tá? E aqui a gente vai ter uma variação também professora, quer dizer que no Nordeste não faz frio? Faz. No Norte faz frio? Faz. Porém, é um frio diferente, não é tão frio quanto no sul. No sul, tem época que chega a 0 graus, assim, muito, muito frio, que chega a nevar. Já no norte e no nordeste, por exemplo, não chega a nevar. O frio é um frio que não é muito, muito frio, sabe? É um frio que dá pra gente vestir um casaco ali básico e ficar tranquilo. Então isso, assim, é um pouco da questão do clima que existe, tá? E que chega de diferentes formas, de diferente temperatura no nosso lugar. Então, assim, além dessa forma mais geral que a gente tem no território, a gente vai ter o lugar onde a gente vive específico. Por exemplo, onde eu moro fica numa região, porém a cidade vizinha tem época que faz mais frio do que a que eu vivo. Então, isso tudo tem uma influência aí, depende de onde fica no mundo, tá? Da localização, depende da vegetação que temos lá, das plantas que temos, depende se fica próximo, perto do mar, se fica próximo do rio. Então, todos esses elementos influenciam, depende do relevo, né, da altitude, se tem serras ou não, se é um lugar mais plano. Então, tudo isso aí vai influenciar no clima, tá? No clima do lugar que a gente vive. Então, você, mais do que ninguém, deve conhecer o seu clima, né? Como é o clima da minha cidade? Já no mês de janeiro, fevereiro, março até abril faz muito calor, mas já junho, julho já faz um pouco de frio, chove mais. Então, assim, a gente vai conhecer a partir das nossas vivências, tá? Do nosso dia a dia, quais são os meses que chove mais, os meses que chove menos, os meses que fazem mais frio, os meses que fazem menos frio, os meses que a gente às vezes tem tempestades. Tem muitos lugares que passam por esse momento também, alguns meses do ano. Então, assim, o clima ele vai estar de acordo com o local onde a gente vive. Então, cada lugar vai ter o seu clima, a sua temperatura, vai ser muito quente, vai ser mais frio, vai ser um clima mais agradável. Então, depende muito aí de onde a gente vive. Assim, como eu falei, a gente vai ter também a vegetação. A vegetação também vai depender muito do lugar que a gente vive. A gente tem muitos biomas no nosso território brasileiro. Então, dependendo do lugar que você vive, a gente vai ter determinadas árvores, determinadas plantas que são características daquele lugar. Então, o clima, a vegetação e o relevo vai depender muito de onde você vive. Por isso que é interessante e é legal, aluno, que você pense isso, por exemplo, e pensar, não, onde eu moro chove, por exemplo, faz uma listinha, por exemplo, pega o caderno, põe lá. Vamos lá, eu quero saber, vou analisar o clima. Na minha cidade, no mês de janeiro, chove, mas chove pouco. Então, eu vou colocar lá, janeiro, chove pouco, por exemplo. Escreve assim, isso. Fevereiro, chove mais. Março, chove menos. Então, assim, é uma forma de a gente pensar
como é o clima, tá? No nosso lugar. Assim, como a vegetação, a gente pode fazer uma lista, por exemplo, das plantas que a gente tem onde a gente vive. Dizer, olha, professor, eu conheço muitas plantas, meus avós falavam, meus pais falam de algumas plantas que a gente tem aqui, inclusive no quintal de casa, que minha mãe plantou, que é bom para remédio. Às vezes eu tô com dor de cabeça e eu tomo um chá de tal remédio. E essa árvore tem aqui, lá no terreno de um amigo meu, que ele tem um terreno lá de plantas, que ele planta lá também, planta feijão, por exemplo. Lá a gente encontra essa árvore. É uma árvore que a gente vê muito aqui na nossa região. Então, o que acontece? A gente pode, por exemplo, chegar e escrever uma lista, tá? Plantas que tem na minha cidade, ou no meu povoado, ou na minha localidade. Planta tal, tal, e vai colocando o nome de cada planta. E aí, quem não souber, vai pergunta pra gente, diz mais ou menos como é, que a gente tenta ajudar também a escrever aí qual é a planta, o nome dela, né? Pergunta ao vizinho como é que chama essa planta. Ah, é tal nome. Aí você memoriza o nome e tenta falar, que a gente vai ajudando. É uma forma da gente fazer o quê? Da gente exercitar a nossa escrita, que é muito importante, e também da gente aprender o que é que a gente tem onde a gente vive, né? Como é o clima de onde a gente vive, como é essa vegetação, se essa vegetação ela é de medicinal ou não. Ah, professora, onde eu moro tem muito pé de manga. Nossa, aqui é uma região que só tem pé de mangueira, muita mangueira. Então, que legal, então é uma coisa específica daí, muito bom. Então a gente vai colocar, onde eu moro tem muitos pés de manga. Manga é uma fruta bastante boa, saborosa, que a gente faz sumo, né, faz sucos, essas coisas. Então assim, é pensar no que a gente tem no nosso lugar, tá?